do ônibus, do Zoom, bem, Isaac, bem essa realidade, né, de a gente se conhecer através do Zoom, do Meet. E engraçado, Carla, que na crônica do Ayrton Monte ele já falava de internet, né? Achei muito interessante. Porque a crônica é de 2002, mas você vê que é ainda o que ele traz é bem atual, né? Em relação ao menino, o computador, né? Alimentando aquele ódio. Os casais se conhecem pela internet, né? Naquele tempo ali, 2002, estava assim, despontando essas redes sociais, então foi interessante. Pode passar. Ele mantém, desde 2011, uma produção autoral de textos e imagens no blog O Provável do Improvável, que tem aí, né, o endereço denisakel.wordpress.com. Atua como animador nos filmes dirigidos por seu irmão, Diego Akel, que já foram exibidos em mostras e festivais por todo o Brasil e pelo mundo. Esse desenho aqui é um desenho dele, porque ele também desenha, né? Então, no blog dele tem muitos desenhos, inclusive alguns em guardanapos, né? Ele desenha em diversos formatos. Pode passar. Em 2017, lançou de forma independente o livreto Livro Zero, sua primeira publicação impressa, combinando textos e desenhos de sua autoria. Em 2018, lança Parada Curva, livreto experimental todo feito a partir de recortes. Em 2021, em meio à pandemia do coronavírus, com apoio da Lei Aldir Blanc, lança em formato digital o livro Entre Caminhos, Registros de uma Fortaleza Além dos Muros, ao lado do seu irmão, através de selo editorial próprio, Fantoche Edições. Aqui eu queria lembrar da escritora que esteve conosco ontem, a Angélica, que também tem uma editora, né, para a publicação dos seus livros. Então, o Denis e o irmão dele publicaram esse livro através de um selo que eles pretendem desenvolver, ou quem sabe para outras pessoas também, que é o Fantoche Edições. Pode passar. Durante a pandemia, também criou a live Letra de Casa. Olha a Cleudênia aí nos lembrando do Cossum no Ceará. Entre outras coisas, estou justamente organizando esses dias a vinda do professor Rio do Cossum. 5, 6, vou acampar no local que ele estiver. Então, ele criou, durante a pandemia, Letra de Casa, que eram lives que ele desenvolveu no Instagram dele, com entrevistas a várias pessoas, inclusive uma vez eu participei, falando sobre livros e processos criativos durante o tempo de isolamento. Em 2022, lança o Zine Livro Expresso, publicação independente reunindo textos e poemas recentes. E também começa a ministrar oficinas de poesia visual, prepara novos livros e projetos ligados ao foco literário. Cleudenio, o Denis estava perguntando se você ia estar aqui. Inclusive, ele já entrou, né? O Denis já está por aqui, eu autorizei. Pronto, eu destaquei algumas partes do livro do Denis, desse Entre Caminhos, né? Registro de uma Fortaleza Além dos Muros, e primeiro essa fotografia aí. Se vocês fossem escrever uma crônica dessa fotografia, né, o que vocês escreveriam? Depois eu vou colocar aqui no chat já o link do livro, tá certo? Mas pensem aí. Silvânia, eu lembrei que agora tem muito no centro, já que eu livro, né, Olhares do Centro da Cidade, aquelas salgaterias de R$1. Vocês já viram? Salgado R$1. É bem típico, né? Assim, quem nunca, né? Adora. Pegou uma pessoa de máscara aqui, né? Mostrando Sim, que aquele momento. Pandemia. Gente, achei incrível que esse livro deles, eles construíram todos
editaram, né, todo em formato do Google Apresentações, e fazendo online, ele junto com o irmão dele fazendo online. Bem interessante saber essa produção. Ele vai contar mais, né? Pode ser essa questão mesmo, Carla, mas alguém mais quer colocar? Que você escreveria, né? Que crônica você escreveria a partir dessa imagem? Tem um motoqueiro com a sacola na mão lá no fundo, né? Então vamos ver o que o Denis, né, e o irmão dele, eles fizeram questão de não separar o que cada um fez, né? Foi um trabalho conjunto, o que eles fizeram a partir dessa imagem. Pode passar. Enquanto o filho perdia-se no colo, a mãe lutava para embalar um pastel. Como pudesse carregar o centro ou conversar com os donos do lugar que nunca se sentaram naqueles bancos. Passeio público, onde não há público. Vidas, indas e vindas. E esses pastéis do centro nem são tão bons assim. É isso. Pode voltar a imagem, Carla? Acho que o Denis pode falar melhor, né? Eu trouxe algumas partes do livro para aproximar esse escritor de vocês, mas percebam aí que tem realmente, né, a mulher com o pastel e tem uma criança no colo, né? Então o olhar dele foi para essa cena, né? Como é que aquela mulher se equilibrava com aquele pastel, né, com aquele lanche. Eu escolhi outras também. Por conta do horário, eu vou passando aqui para vocês irem sentindo e para a gente se preparando para escutar o Denis. Pode passar, Carla. Esse é um título que abre o livro, né? Um passeio sensorial pelo centro dos muitos centros de Fortaleza. Então, não sei se todo mundo aqui conhece o centro de Fortaleza, mas o centro, ele grita para você exatamente desse modo, né? Que são muitos centros, não há um só centro, né? Em cada parte que você está ali, você descobre um centro, né? Se você está na Praça do Ferreiro, se você está nessa lanchonete que vende pastel, se você está no São Luís, então cada lugar ali vai ter seus retratos, né? Digamos assim. Pode passar. E eu acho legal do livro que vem muitas perguntas, né? O centro cabe no centro? Um menino vem nos pedir dinheiro, joga um papel por sobre a mesa, nada fala, está tudo lá escrito. A fome, a pressa, ele, todo vestido de super-herói. A máscara, enfim, faz sentido. Mesmo heróis passam dificuldade, já não voam, já não nos salvam. Nós é que nos salvamos, que os salvamos. Mas o menino tem esperança, recolhe as moedas que lhe damos e sai correndo pelas mesas. A capa tão alta quanto o seu sonho. Quem sabe um dia possa de fato voar como ser humano. Colocando aqui, vocês, se quiserem comentar alguma coisa do que estão vendo, né, a partir das narrativas, pode passar, cara. O livro é todo composto assim, tem algumas narrativas mais são curtas, né, mais maiores do que outras, e algumas combinam muito bem imagens e alguns poemas. Esse aqui, Ave Maria, esse centro cheio todo dia, o que esse povo tanto compra? E quem vai pelo centro, né, se depara muito com essas imagens.
Mas é interessante, Silvânia, esse olhar que todo centro de cidade tem isso, não só a nossa capital, né? Mas tenho familiares em Calcaia, então, assim, o centro de Calcaia, gente, o que é aquilo? Ninguém anda, ninguém se entende, é gente demais. Então, assim, eu acho que ir ao centro da cidade é um deleite, né? Quem trabalha lá, eu acho que não tem essa visão, talvez, mas, assim, é essa mistura mesmo, né? Esse mosaico de vários lugares, várias intenções, de vários olhares, e muito bacana mesmo esse recorte, né, feito do que a gente de fato vê, presencia e sente. O que esse povo tanto compra, né? De fato, todo mundo reclama que tem dinheiro, mas vai no centro, todo mundo com a sacolinha. É incrível, muito bom, maravilhoso. As imagens bem descontraídas das roupas, né? Coloridas, as roupas que a gente veste escondidas, mas que tem todas as cores. Sim, eu lembrei agora dos meus alunos, nessa época agora, quando vai chegando dezembro, eles começam a faltar às aulas, e a desculpa é porque estão indo para o centro com a mãe comprar roupa de Natal, a roupa de Ano Novo. Ai, tia, porque eu fui para o centro com a mamãe, e eu fui comprar minha roupa nova para o Natal. Lembro demais. Nossa, que legal. Eu já tenho outra relação com o centro, né? Quando eu morava no sertão, eu tenho uma tia que ela é como se fosse a mãe da família, e ela que ia para a cidade trazer a roupa para a gente. Eu nunca tive a cultura de ir, né? Aí, assim, para mim a relação com o centro é sempre muito nova, né? É diferente dos nossos alunos, né? De quem vive em Fortaleza. É diferente, gente, mas assim, a minha mãe, ela fez a vida indo pro centro. Na época chamava rua. Ia pra rua pra as pessoas fazem encomenda de roupas, enfim. E ela trazia do centro. Então essa minha relação com o centro, ela é assim, muito inerente, ela é muito próxima mesmo. Assim, mexe muito com o emocional, né? Assim, com a história de vida, acho que de muita gente, né? Vamos lá. Pode passar. Tem uma outra aqui que como eles faziam muitas viagens até o centro para produzir o livro, essa aqui é quando eles voltaram a andar de ônibus, né? O ônibus, depois de 9 meses, a liberdade de ir sem a opressão do carro, voltar a nascer para a moldura transitória da janela. É como reencontrar um conhecido, que também lembra tão bem da gente. Pode passar. O que há onde nunca olhamos? Eu escolhi essa parte exatamente para a gente se perguntar, né? O nosso olhar de cronista, né? O nosso olhar de quem para olhar o cotidiano, para valorizar o cotidiano, né? O que parece sem significado algum, né? Muitas vezes a gente não para nessa correria que a gente está vivendo, né? Então há coisas que a gente nunca olha. E dá para identificar o que é nessa imagem preta? Parece aqueles emaranhados de fios dos postes. Exatamente, Arice, é aquele emaranhado de fio. Pode passar. Aqui outra narrativa. Né? Achamos até um suco de clorofina num dos incontáveis recantos de cafés. E sucos, a novidade valia a experiência. Após tanto andar e suar, também porque nunca ainda provaremos desse suco. Demorou tanto para sair, imaginei como era manipulada a clorofila, ser extraída das plantas ou já armazenada na geladeira ou congelada. Só lembrava das primeiras vezes que vi clorofila, ainda criança, e achava que era meio que o sangue das plantas, o copo verde.
não denunciava nada muito além disso, mas bastou um gole para parar o mundo. É difícil descrever esse sabor, uma imediata sensação de pureza, limpeza, como se nos tornasse um pouco planta, quase capazes de uma fotossíntese humana. Florescemos tanto que tudo à nossa volta parecia mais verde do que nunca. Lá fora, um ciclista em bicicleta peculiar parecia vindo de outra época, parado ali, quase à nossa frente, encarando o trânsito como que impressionado com ele. O rapaz hesitava, direcionando o guidão para os lados. Fez que ia, não foi, mas eu fui. Estes momentos que só acontecem uma vez, a Kombi ao fundo, tão exótica e chamativa, que combinou tão bem nesse cenário, e tínhamos acabado de tomar clorofila. O mundo era verde. Não sei se eu coloquei essa foto, passa aí, cá. Por favor. Pode passar. Pode passar. Ah, eu achei que... Ah, pronto. Essa foto é da narrativa, que eu coloquei bem depois. Mas ele está olhando a rua, né, do lugar onde ele tomou esse suco, e ele narra como foi a experiência de esperar o suco verde, e nos apresenta, que nem parece o centro aí, né? Não tem tantas pessoas, por isso que é vários centros no centro, né? Pode voltar. Eu não posso... Gente, eu estou reconhecendo isso aqui, viu? A igreja ali ao fundo, né? Tá aqui. Ali eu acho que é na Duque de Caxias. Né? O Den está confirmando, Duque de Caxias, que eu conheço o centro de Costa Sacheado. Então... Então, olha aí, quem não conhece, né, sou eu. Mas é incrível como ele traz uma narrativa de uma cena que a gente passa. E a gente não enxerga essa ampliação, né? Todas essas nuances. Então, assim, olha aí o papel do cronista, né? Esse vista do irrisório, do prosaico, né? Que seríamos de nós se não fosse o cronista, né? Maravilhoso. Eu volto, Zilvânia. Pode voltar. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu... Pode voltar, né? Deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher das muitas. Paramos numa cafeteria, não a chique, a simples mesmo. Pedimos o café, um bolo, a alegria do bolo. Há tanto nos negado. Bolo simples, mas gostoso, com gosto de casa. Acolhe, abraça. Mesmo entre tanta gente indo e vindo, mesmo meio mal sentados nessas cadeiras quase sem apoio, não tenho nenhuma moeda. Conseguíamos ver um centro cada vez mais centro. Então, assim, o livro é perpassado por esses vários olhares, né, do centro, mas acredito que tu pode passar, e eu vou já passar para o Denis, para que ele possa falar mais. Pode passar, cara. Essa imagem, ó, que é um tronco de uma árvore, e o livro também é composto por colagens, né, que ele pegou palavras, recortes e colou. Narrativas em imagens e textos são inevitáveis durante toda a nossa vida. É fácil perceber. Pode passar. Essa aqui eu acho que é a última, né, Carla? Ai, não, eu escolhi quase o livro todo, gente. Mas pode... vou ler essa. Essa aqui, ele encontra uma pessoa que lembra o pai e o avô dele. Então, eu vou ler para você. É preciso ser curioso, né? O que é preciso para ativar esse olhar cronista? Não intrometido, olhar o mundo com olhos além do banal. Foi assim que vimos uma cena bem interessante em um dos dias que nos lançamos no perímetro do centro. Um vendedor de jogo do bicho. Desses que a gente, quem não joga,
geralmente vê e parece que não vê, em mais uma tarde, numa de muitas disputadas calçadas de mercadorias, o homem estava sentado, anotando algo num papel. O primeiro detalhe que chamou a atenção foi sua letra, que lembrava de meu pai, alta e firme. Em seguida, ainda no estopim da observação, anotei a caneta, toda tradicional, robusta, ornada na tampa. Fiquei imaginando aqui, Carlos, como foi ele olhar para essa caneta, né? Típica como meu avô gostava de usar. A cena inteira se deu numa piscada de olhos, mas ficou forte em mim. A letra do pai, a caneta do avô. E eu era o filho. 3 gerações em um segundo. Não há foto, não há desenho, há somente essa sensação de que quando o nosso olhar cai em algo que acompanha pela vida toda, é porque já estava dentro de nós. Eu amei essa. Muito boa. Então, gente, é com esse olhar, né, com esse afeto de geração. Ele quer ver ele quer ler a próxima. Ele quer ler a próxima? Ele quer ler. Tá certo. Pronto. Pois, pronto. Pode ler, Denis. Vou até desligar aqui meu microfone. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Denis, Sim. bem. Boa noite todo mundo. É uma alegria estar com vocês nessa noite. Quero começar, né, agradecendo o convite das professoras, da Zilvânia, da Carla, da Suiane, eu estou aqui emocionado assim, com essas leituras de um processo nesse livro que foi muito gostoso de fazer e assim, é muito bonito ver como, mesmo com o tempo, né, de alguma forma isso continua vivo, né? Acho que toda a literatura, quando ela é lida em voz alta, ela continua o seu caminho. Então é muito rico partilhar esse momento com vocês. Eu pedi para ler porque é justamente para encontrar também essa questão a partir da letra, né, a partir da palavra e tudo mais, e me aproximar também para poder falar um pouquinho sobre como foi o processo aí da construção do Entre Caminhos. Eu ia deixar só registrado também um abraço. Eu já escrevi aqui no chat. Tá dando microfonia. Mas alguém tá me ouvindo chiado? Como é? Tá com atraso? Pode ser só eu. Vocês estão ouvindo direito? Não, é só um leve chiado no microfone. Mas dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Certo. Dá sim. Bom, então eu vou deixar um abraço para a Cleudene. Eu acho que ela já saiu, assim, mas faz muito tempo que eu não a vejo. Também uma querida, acho que desde antes da pandemia que eu não a vejo. Retribuindo a mensagem que ela me deixou no início do encontro. Então vamos lá. Esse que eu vou ler agora, eu acho que é exatamente do momento da chegada ao centro. Começa assim. O chegar é cada vez mais o quase não chegar. Uma parte da cabeça fica, a outra é que vai. Na promessa de um mate gelado, o calor nos afasta de nós. Tudo transborda, da agonia dos carros, atravessar de ruas. O mate fica para depois. Uma vez lá, nos sentimos presos, apesar de soltos. É a segurança do café a equilibrar aquele precipício evitado. Dali vemos o recorte de rua, um mundo agitado sem forma, tão cansado,
já não sabe descansar. Tão cheio que não sobram mãos para as sacolas. Daqui de dentro, entre goles do café, sinto-me cada vez mais invisível nesse mundo onde vemos todos e não vemos ninguém. Deu para ouvir? Muito bom, deu sim. Deu sim, Denis. Muito lindo, deu sim. Pois é, que bom. Eu gostaria de mostrar agora, para o Denis aprofundar mais como foi esse trabalho com o livro, de apresentar aqui o livro, Carla. Então, tu pode tirar esse livro, eu vou só mostrar para o pessoal como é o livro. Porque aí eu escolhi algumas partes, né? Ótimas propagandas. Tá dando para ver? Tá sim, Silvânia, tá sim. Ó. Aquela que eu escolhi, né, do pastel. Então o livro é bem longo, mas em cada página surpreende muito. Então eu vou passar para o Denis, para que ele continue. Aquela parte da... É isso. Então com você, Denis, seja bem-vindo. Que alegria que você aceitou o nosso convite. Fico muito feliz, mergulhando mais uma vez. Já tinha lido o seu livro, mas quando você lê com um olhar mais atento, né, e principalmente procurando algo que dialogasse com o nosso minicurso, quanta coisa há de ser descoberta nessa obra. Então, parabenizar pelo livro de vocês. Em plena pandemia, continuar existindo. Então, só tenho a agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês e seu trabalho. Bom, obrigado mais uma vez, a professora Silvânia, e mais uma vez boa noite a todos que estão aí assistindo. É uma honra e uma alegria falar com todos vocês, poder contribuir de alguma forma com o evento, falando de um tema que me é muito caro, que é a literatura, a questão da arte, como o pensamento está tão atrelado nas múltiplas linguagens e essa coisa do cotidiano, e a gente chega à crônica. E bom, eu posso falar do Entre Caminhos, né, que tem, depois de tudo isso que a gente viu e ouviu, é um pouco sobre o processo da sua gestação, né, da sua criação. Como que foi esse trabalho, assim, como que a gente se colocou nessa engrenagem para operar esse trabalho que acabou ficando bastante extenso, né? O livro tem quase 100 páginas. E assim, a gente pode... tudo começou porque o livro, na verdade, ele é um trabalho em conjunto meu, com o meu irmão Diego. O Diego trabalha com cinema e com animação, com artes visuais também, com ilustração e tudo mais. E nós sempre tínhamos uma vontade de fazer um projeto juntos. Assim, a gente convive, tem uma proximidade muito... um contato muito próximo juntos, os trabalhos de um dialogam com o do outro, mas a gente queria de alguma forma oficializar, fazer um trabalho, um projeto. Eu já contribuí em algumas animações, alguns filmes, alguns curtas dele, mas a gente sentia que podia fazer uma coisa maior. E esse movimento culminou
assim, ele foi favorecido, digamos assim, pela pandemia, né? Quando a pandemia começa, ali no ano de 2020, o cenário cultural ele fica meio nublado, fica muito incerto, tudo. Os artistas passaram por situações muito delicadas, sobretudo músicos, escritores, assim, os eventos, tudo se tornou virtual. E dentro desse cenário, como que a gente continua sobrevivendo, como a gente vai fazer um trabalho, como a gente pode usar de alguma forma isso a nosso favor. Após aquele primeiro momento da pandemia, aquele momento mais inseguro ou incerto, que a gente não sabia como o mundo estava reagindo ali, acho que o meio de 2020, mais ou menos, ali onde a ordem prioritária era a sobrevivência, né? Assim, a gente não saía de casa e as notícias que chegavam eram, enfim, todo mundo conhece, lembra esse passado que é recente, né? E de certa forma ainda está acontecendo. E nesse cenário a gente, depois de algum tempo, surgiu a Lei Aldir Blanc, né? Como uma vamos dizer assim, uma esperança para os artistas, para os trabalhadores da cultura. E aí eu, conversando com o Diego e uma amiga nossa, que também é produtora cultural, a Carol Vieira, nós pensamos, gente, se a gente fizer um livro, um material que potencializasse o meu trabalho na literatura com o trabalho do Diego na ilustração, nas artes, em tudo que ele faz também, agregasse os nossos dois universos, e ao mesmo tempo de um tema que nos é muito importante, que é o cotidiano. Assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estar observando, sei lá, uma rua. Se eu vou a algum lugar, a um shopping, uma praça, ali você fica as pessoas passando ali, tudo aquilo ali é uma coisa que me instiga uma curiosidade, assim, é como se tivessem acontecendo pequenas histórias e se você para um pouquinho para prestar atenção, é como se essas narrativas já estivessem pedindo para ser contadas. Então isso foi já no final de 2020, mais ou menos, nós mandamos o projeto, a Carol escreveu o projeto do Entre Caminhos, que nos colocasse diretamente no centro da cidade de Fortaleza. Então nós íamos fazer uma imersão no centro ao longo de 3 meses, eu acho que foi o tempo da produção, e dentro do cenário de uma pandemia. Assim, à época nós já estávamos, acho que ainda não tinha vacina, a vacina só aparece em 2021. Então a nossa ida ao centro, ela já tinha também esse elemento do risco do Covid, né? A gente ia de máscara, com o álcool. Era um momento onde sair de casa começava a querer voltar, mas a gente já fazia isso com a sombra de de tocar em alguma coisa, alguma superfície. Então, como produzir uma coisa nesse contexto, nesse cenário? O projeto a Carol escreveu e ele foi aprovado e de repente nós já estávamos lá. Assim, eu e o Diego, cada um com o seu caderno, que é um elemento fundamental para a construção dessas páginas que vocês viram, a caderneta, assim, um caderninho que eu sempre ando anotando os elementos, as possíveis cenas, o que estiver acontecendo, assim, independente de ser usado ou não, é como se você levasse uma cabeça mais consciente, assim, você vai anotar um pensamento, que é às vezes a base para produzir alguma coisa maior. Pode começar em uma frase, pode começar em uma coisa que eu escutei. E o Diego foi tirando fotos, né? A gente se misturou, na verdade. Um foi fazendo uma coisa, o outro foi fazendo outra. Tanto é que ao longo do livro não há uma distinção entre... a gente não assinou quem fez cada página. Assim, então
ele está completamente aberto ao nosso olhar. E a ideia é resgatar um centro, como a Carla falou, que ele pode ser o centro de qualquer grande cidade, que é realmente essa loucura de você de repente estar andando ali atrás de um monte de gente, que você não sabe para onde essas pessoas estão indo, de onde elas vieram, e entra no estacionamento e vai comer um pastel. E ao mesmo tempo é uma visão muito nossa do centro. Assim, o que a gente consegue com o que a gente já faz encontrar dentro do centro de Fortaleza. O que é possível descobrir naquelas ruas que parecem tão iguais. Se eu for lá, por exemplo, amanhã já é um outro centro que acontece. Então, o centro cabe no centro, né, no sentido dele estar sempre se transformando em outra coisa. Ainda mais num cenário de pandemia. A gente convivia com muitas pessoas, à época, circulantes já sem máscara. Então, quando alguém espirrava por perto, já tinha o estado o alarme já ia lá para cima, a gente já se resguardava um pouco. E é muito isso, assim, o processo inicial foi esse. Nós seguimos esses meses, íamos praticamente todos os dias e registrando esse material para daí dar continuidade às próximas etapas, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Muito interessante de ouvir, né? E principalmente esse enfrentamento, né? Porque a gente se pergunta como ficar nos artistas, né? Os escritores, sem lançamento de livro, né? Sem possibilidade de ir a eventos culturais, né? Como ficou todo esse público, né? É verdade. E ouvir de você como foi enfrentar tudo isso, eu fiquei aqui imaginando, né, quantos outros artistas também viveram esse processo. A gente viu, eu lembro de casos, assim, músicos que tiveram de vender os seus instrumentos, ou então as pessoas ficaram ali num estado muito frágil, sem poder se colocar, sem não tendo o seu público, né? Muitos artistas ficavam fazendo lives. As pessoas se adaptam de alguma forma, né? Então é bonito a gente ver que a vida ela sempre se adapta numa forma de continuar viva. A gente faz essa sobrevivência. Até esse minicurso é a prova disso, né? Antes a universidade jamais daria algo online, a não ser que a faculdade já tivesse a proposta de curso online, né? Mas era só presencial. Então, com a pandemia, deixou esses rastros, né? Que acredito que a gente não vai abandonar, e só tem como expandir mais essa realidade. Gente, eu queria deixar aberto para vocês. Tem alguma pergunta para o Denis, para que ele possa dialogar mais com vocês? O que vocês acharam das partes que eu escolhi? Né? Até que ponto dialoga com o nosso tema? Se vocês já conheciam, ou se não conheciam. Então, livre, microfone aberto para vocês. Pode falar, Carla. Gente, eu estava aqui me coçando, porque eu sou uma frequentadora assídua do centro da cidade, né? Aliás, qualquer cidade que eu for, eu já procuro logo onde é o centro. É um ambiente que eu gosto, um ambiente que traz muitas lembranças da minha infância, né? Eu lembro dos meus pais. Tem história que eu quero contar, o Denis vai virar conta, viu, Denis? Vai morrer de juntos. Porque de fato é algo que faz parte da vida, eu acho que de todo mundo. Né? Eu acho que todo mundo tem uma história no centro, né? Assim, é interessante isso. Sim. E eu quero comentar, eu sou a louca do centro. Eu vou no Beberibe, eu vou pro centro. Eu vou pra Guaramiranga, eu tenho que ir no centro, tenho que conhecer o centro. Né? Adoro aquele mercantil crime, de cidade pequena, enfim. A Silvânia fez a leitura, tinha um momento que vocês entram na cafeteria, não achei, que é a questão do bolo, né? Me veio logo, gente, a última crônica, a fatia triangular de bolo,
que os pais usam para bater os parabéns da filha, né? Num ritual ali bem simples, mas cheio de ternura. Então, assim, é interessante esse olhar que o cronicista tem de ampliar mesmo a situação do dia a dia, trazer essa beleza da vida simples, da vida que é vivida. A crônica, né, a gente comentou, é o fato vivido. É aquilo que é vivido e a gente não vai se percebendo. Né? A gente não vai percebendo essa vida, que é a vida que a gente leva, que às vezes a gente reclama tanto, a gente rechaça tanto, mas que essa é a beleza, né? Não é aquele simples fabricado, é o simples que a gente leva, com todas as suas angústias, todos os problemas, mas que é a vida. E também em relação à questão do avô, né? A identificação, gente, que beleza! E como acontece isso mesmo com a gente? Um segundo a gente vive tanto, a gente rememora tanto, é uma música que traz um momento, é um perfume, isso. é um cheiro, em relação a essas lembranças, essas lembranças que a gente tem assim, em relação a afetivas, né? Eu lembro que na casa da minha avó, onde a minha avó mora até hoje, a gente tinha uma padaria simples, padaria caseira, e isso há milhões de anos o cara já fechou essa padaria, e toda a vida que eu entro lá, eu chego sempre assim, cheiro do pão. Então acho que isso acontece, essa é a beleza do escritor, de trazer essa poesia, de trazer essa emoção mesmo. Eu fiquei muito emocionada com a leitura dessa crônica que a Vilmânia leu anteriormente em relação ao pai, porque a gente fica mesmo tentando resgatar essas emoções em pessoas, em lugares. É muito isso mesmo. E assim, aproveitando o que você falou dos locais do centro, assim, um dos nossos objetivos, meu e do meu irmão, foi tentar colocar um centro que fosse, digamos assim, um olhar mais dentro do simples, né? Assim, a gente não procurou falar tanto de, assim, acho que tem uma menção ao passeio público, ali à igreja, uma outra rua conhecida, mas a gente procurou fazer uma versão quase abstrata, buscar um centro que tivesse um reflexo nos casarões antigos que estão por lá, nas árvores, às vezes na mesa de um bar, aliás, na mesa de uma padaria. Eu acho que a gente foi tomar um lanche e tinha um copo plástico lá com várias colherzinhas, aquela colherzinha de açúcar, e de repente eu fiquei ali olhando aquelas colheres, aí alguém comentou na hora, vem muita gente por aqui. E aí, de repente, cada colher daquela representava já uma pessoa que podia não estar agora no momento lá, mas ela certamente ia chegar. Então, mostrar essas possíveis leituras, né? E isso entrou lá no livro. Tem nessa parte mais visual, que é uma forma de você comunicar muito através da imagem, desse copo com essas colherzinhas, né? Então a gente buscou colocar uma visão muito de detalhes, assim, de como se a gente estivesse costurando a cada página um centro, uma rua, uma observação como essa da mãe com o bebê no colo, e ao mesmo tempo como tirar essas fotos, que essa era uma outra questão, como fazer essas fotos sem parecer que a gente está fotografando aquelas pessoas, né, para não deixar a pessoa exposta. Então essa foto da mãe com o bebê, ela tá em preto e branco justamente para dar um contraste e de certa forma deixar um pouco mais preservada a identidade da mãe ali, porque a sugestão da imagem, né, você já consegue perceber ali, e como a Zilvânia falou, o contexto da máscara, né? Acho que tem uma pessoa que aparece em destaque ali com a máscara, ela já passa a ser um retrato, como acho que tudo que foi feito na época da pandemia traz assim, um registro desse momento. Eu acho que é interessante você fazer essa contextualização, porque
um lugar aberto, um lugar bem movimentado, naquele momento ainda de muita insegurança, mas que todo mundo já levava uma saudade, né? De voltar, de participar de vida, uma saudade de vida, de viver, de como a gente está agora, né? Com algumas notícias sobre o retorno de alguns casos, mas que a gente tem fé e acredita que a vida vai se sobrepor a muita coisa e que esses registros continuaram sendo feitos, né? Eu vi essa foto que você está falando, tem lá a eletrônica no finalzinho, e então perpassa toda a nossa realidade, de fato, né? É o que a gente vivencia, esse olhar em que a gente mesmo se perde na espera de alguma coisa, se perde numa fila de farmácia, numa fila de banco, é uma criança que grita, que corre, e você observa, então essa captação mesmo dessas cenas do cotidiano que vão fazendo a beleza da crônica, né, que você traz também para a gente. Deixo aberto também aqui para alguma pergunta. Já quero saber se eu posso usar o livro na minha sala de aula, se eu tenho essa permissão. Claro, com certeza. Fique à vontade. Fico muito feliz. Pode usar à vontade. Pode, a partir dele, ficar completamente à vontade para ampliar esse olhar sobre o centro, né? De repente criar mais um interesse por esse centro, que eu acho que ele precisa cada vez ser mais valorizado, visto, né? Tem muita coisa acontecendo por lá. O Parque da Criança ele foi reformado, tem a Estação das Artes, e é um centro muito vivo, né? Então ele tem sempre o seu encanto e também o seu mistério. Mais alto. Obrigada, Carla. O espaço é de vocês, gente. Eu vou falar uma cena que me chamou muita atenção, foi a fotografia do ônibus. A minha mãe, ela trabalhou a vida inteira dela no centro da cidade, no comércio. Hoje ela já está aposentada, mas o contexto do ônibus sempre foi algo que ela me relatou. E na hora que eu vi a fotografia do ônibus, eu lembrei que as pessoas que pegam aquele ônibus que vai para o centro da cidade trabalhar todos os dias naquele horário, eles viram uma família dentro do ônibus. Eles se conhecem, eles se cumprimentam, conhecem o motorista, fazem o aniversário do motorista. Então, aquele trajeto até o trabalho, até o centro, aquele ônibus é muito significativo, porque vira uma família ali dentro. Um conhece o outro, e foi o que me chamou muita atenção. E a foto, assim, tá muito, muito linda, assim, muito, muito legal, viu? Que lindo, que comentário bonito. Eu realmente, a gente vê que o ônibus, assim, é um outro cenário excelente para a criação literária, assim, porque é quase como se a gente imaginar uma praça móvel, assim. Ele está sempre mudando, as pessoas que sobem e descem, e como você colocou, quem está acostumado aí nos mesmos horários, você vai conhecer. A minha mãe sempre fala dos motoristas pelo nome, e as pessoas que encontram no ônibus. Quer dizer, o ônibus é um ponto de encontro, e às vezes você conversa com aquela pessoa que você sabe que vai encontrar no outro dia, mas às vezes não também. Às vezes a gente encontra uma pessoa, cumprimenta assim, e você não sabe onde vai, se vai voltar a ver aquela pessoa. Então o ônibus, a vida toda, né? O ônibus tem essa... Tem gente que conta a vida toda. Ai, não sei o que, eu tô passando por isso, minha mãe fez Exato. isso. Chega, eu tava com você. Ele tem esse tom quase assim de ser uma terapia. Você se sente meio terapeuta, às vezes escutando, né? E às vezes falando, assim. Tem essa questão, pelo menos até a próxima parada e a pessoa descer, ou você ser aquele que vai descer.
é uma coisa transitória, literalmente, assim, o fato de você estar num trânsito e saber que você não está no ônibus exatamente porque gosta de estar no ônibus, mas porque você está querendo chegar a algum lugar. E é muito interessante essa, como isso marcou ali. Eu lembro que naquele momento foi realmente voltar a um ônibus depois de, sei lá, 9 meses. É como quase assim, eu acho que não sei como vocês perceberam assim, a gente retomar as atividades presenciais após o tempo de isolamento, porque cada pessoa teve um tempo maior ou menor, mas assim, no meu ponto de vista, para muitas coisas era quase como se você estivesse nascendo de novo. Assim, você tinha até às vezes para colocar, como a gente ficou muito em casa, algumas roupas você não usava, e daqui a pouco você tinha que quase desaprendia a vestir uma calça. Então o ônibus, de repente você está subindo aquelas escadas do ônibus de novo e ter que reconhecer uma cidade que você nunca mais viu. Porque assim, o trajeto quando a gente ia para o centro para fazer o Entre Caminhos, boa parte dele foi de Uber. Justamente porque a gente tinha um receio de estar no ônibus nessa época do auge do Covid. A gente não queria, a gente evitou muito tempo o ônibus por conta da coisa do isolamento, assim, da distância, o distanciamento, que a gente viu que não tinha como acontecer esse distanciamento. Então a gente ia de Uber, voltava de Uber, ou então com a Carol, que inclusive deixo um abraço para ela. Ela foi peça fundamental assim na produção e na finalização do livro, a Carol Vieira. Ela nos levava até lá, a gente lanchava, conversava, ela dava muitas ideias. Mas quando a gente retoma a questão do ônibus, que você vai até ele na parada, vai andando, vai sentindo esse caminhar até a parada, e você desce e vai sentindo também esse caminhar até a sua casa, é como realmente nascer de novo. Denis, enquanto você estava concluindo seu pensamento, eu fui direto nessa palavra, renascer. Foi isso mesmo, foi esse sentimento mesmo, de voltar a uma vida que a gente estava só no domiciliar, em casa, nesse remoto, e com esse medo, mas com essa ansiedade, e essa mistura de vários sentimentos mesmo, né, de vários conflitos aí, que dá instável. Eu lembro que quando meu filho voltou para a escola, tinha dito que só ia ele, sabe? E aí eu ia caminhando, era próximo aqui da minha casa, a escola que ele estudava na época, e tinha gente que ficava, você vai levar para a escola? O meu não vai, só que o meu não... Aí eu ficava pensando, não vai porque tá aberta, né? Porque se tivesse aberta, eu queria ver, você não... Porque, assim, foi um misto de sentimento. Aí você... Eu tô me culpando. Será que eu tô fazendo certo? Então, gente, foi assim. Então, esse livro, eu acho que ele, trazendo todo esse contexto, é um alento dessa coragem, dessa perseverança, né? Esse esperançar que vocês vivenciaram para poder hoje estar relatando isso aqui. Bacana mesmo. Obrigado. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Bem, a gente não teve intervalo, então a gente está com 12 minutinhos para finalizar. Nossa. Quero aqui, em nome do nosso trio, né, incluindo a professora Cleudene, que está comandando esse mini curso, agradecer demais, Dani, a sua presença, enriqueceu demais a nossa noite, com toda essa poesia, com todo esse resgate, esse sentimento, que eu acho que é compartilhado por todos mesmo, né? E obrigado. A nossa admiração pelo processo de escrita, de produção, que esses bastidores que traz esse encantamento para a sua obra. Obrigado. Eu ia só fazer um outro comentário, assim, que eu ia falar, enquanto a Zilvânia lia, assim, dá vontade de explicar um pouco cada um deles, assim. Algumas páginas vocês devem ter visto que tem as calçadas do centro, né, que é uma coisa que a gente adora observar, aqueles padrões, às vezes calçadas de muitas décadas que não estão lá intocáveis, assim, com as marcas das muitas pisadas que estão
se acumulando por lá. Tem texturas, tem desenhos, tem todo um código que acontece ali no chão. E muitas vezes a gente não nota, né? Então tem várias páginas do livro que a gente resgatou essa questão da calçada e transformou assim, você vai pisar na calçada de outra forma. Como também os postes, esse emaranhado de fios, assim, que é essa confusão que você olha e você não sabe para onde você está olhando. Então eu ia comentar isso também, que ajudou nessa composição, né? Assim, o olhar pequeno. Oi. Eu queria fazer uma pergunta. Tu terminou aí, olhar pequeno. Diga. Eu quero exercitar o meu olhar cronista, quero escrever. Que dicas você, como quem escreve, daria? Que dicas para que eu não tenha medo de escrever, para que eu apure mais esse olhar para o cotidiano, se eu quero ser um cronista ou uma cronista? Eu queria pedir as dicas. Bom, assim, quando eu comecei a escrever, eu não me dava muito conta de que eu estava escrevendo crônica. Assim, eu acho que esse pensamento é muito do que a pessoa acha. Eu estou escrevendo um conto, eu estou escrevendo um poema, eu estou escrevendo uma crônica. É muito do que você sente que aquilo ali é, né? Quando eu comecei, mas foi muito assim. Mas assim, o que eu posso dizer de estímulo para esse exercício, para exercitar a escrita, é realmente você se colocar numa figura mais observadora, né? Assim, se voltar mais para você mesmo. Às vezes você está por ali, aí você procura escutar um pouco o silêncio, você fica num momento de mais abstração. Às vezes você vai a um café, uma lanchonete, você se senta ali, você não olha o celular, você faz da sua moldura, do seu campo visual, o seu, vamos dizer assim, a sua televisão. Assim, você vai se buscar ali alguma forma de liberdade. E aí você vê o que você está olhando, né? Um exercício interessante é você anotar literalmente o que você está vendo. Por mais, entre aspas, bobo que possa parecer. Se você vê uma pessoa passeando com um cachorro e a coleira do cachorro é vermelha, você anota essa frase. Se uma outra pessoa tem um chapéu que tem um rasgo numa ponta, você anota essa frase. Se uma outra pessoa está com, sei lá, um sapato de cor trocado, aí você vai anotando essas coisas, porque todos esses elementos já vão criando imagens. E depois que você sair desse local que você está, aí quando você lê esse texto de novo, ele já vai ter a vida que quando você o compôs, né? Assim, porque na verdade, assim, eu gosto de pensar que quando a gente vai escrever, a palavra escrever, o verbo escrever, então você precisa ver. Está muito relacionado com o olhar, né? Então a gente se alimenta de uma visão, de um vislumbre, de um espanto. Acho que a escrita da crônica, ela nasce muito de uma... O próprio nome crônica é justamente o que tem urgência de ser dito, de acontecer. Ela não espera. Esse texto da caneta, do avô, isso eu vi em 2 segundos, assim, quando a gente estava andando. E eu tive que parar na hora para fazer, porque é uma coisa que pisca. Assim, se você não busca organizar ali aquela ideia, por mais que depois você mexa em alguma palavra e tudo mais. Mas assim, procure olhar o que está à sua volta, onde você está. De repente há uma padaria do bairro, uma lanchonete, ou a varanda de casa. E veja o que o mundo, o que está acontecendo ali naquele segundo que você está olhando. E escreva, né? Escrever é o essencial. Muito bem. Mais alguém, gente? Isabela, não esquece da nossa foto. Eu já mandei aqui para você as fotos. Mas vamos tirar uma agora para a gente finalizar, né? Vamos. Gente, a Isabela vai tirar a foto antes da gente abrir aqui. Eu vou colocar aqui no chat uma atividade para amanhã. Já vou adiantando.
que nós vamos iniciar amanhã o mini curso finalizando, né, amanhã, o último dia, né, mas iniciando com essa atividade interativa, que é justamente uma proposta para que vocês observem uma cena do cotidiano para compartilhar com a gente qualquer coisa, para a gente compartilhar e se identificar. Mas, eu até proponho que você, que não queira compartilhar verbalmente, mas coloque no chat qualquer coisa para a gente ir discutindo, e vai ser isso, tá? Então, eu posso colocar aqui logo só fazer. Oi, Denis. Fazer só mais um comentário, assim, com base no que eu falei da escrita, assim, quando vocês estiverem produzindo um texto com esse viés da crônica, geralmente é interessante você escolher algum tema também, assim, você faz essas observações, aí, eu vou, sei lá, o pôr do sol, o que o pôr do sol me causa, de repente, ou então aquele pôr do sol estava diferente naquele dia, e aí você naturalmente vai buscando dentro de você uma memória que possa ser, sei lá, de algum familiar, como alguém falou do ônibus, né? Agora há pouco nós falávamos do ônibus. E assim, você naturalmente, o texto vai abrindo em você. No momento que você começa a abri-lo, um tema, né, ele vai nos abrindo por dentro, como um laço que vai se desfazendo. Então é muito intuitivo. Eu recomendo exatamente isso, assim, vocês comecem. Depois que começou, só pode terminar. Que lindo, Denis. Assim, realmente amplia mesmo, muda a nossa perspectiva. Então, a Isabela vai bater a foto, eu vou colocar aqui a lista de frequência. Também vai ser via Google Forms, tá certo? Para agilizar, porque ontem muita gente teve dificuldade em relação ao QR Code. Inclusive, eu ia perguntar se a professora esqueci, mas tudo bem. Já está aí. Vou esperar a Carla, né, se preparar para a gente tirar, viu? Pronto. Se ela fica falando, né? Não, Carla, que você fica falando, aí você vai ser a única assim, ó. Eu estou colocando aqui o link do blog, que tem desenhos, tem crônicas, tem várias coisas, viu? O Instagram também, eu tenho postado muita coisa no Instagram. Coloca o Instagram do Denis. Vou colocar aqui. Eu fiz um trabalho, gente, com a crônica do Denis na minha escola, que o título da crônica era Ano Novo de Novo. Aí os meninos amaram, porque ele contava como foi passar o Ano Novo no aeroporto, que ele perdeu o voo. Aí, gente, os meninos ficaram encantados com essa crônica. E depois teve um encontro com o autor, foi bem interessante. É verdade. Sim, já foi a foto, não, né? Eu tirei algumas, mas a Carla não vai aparecer? Vai, Carla, liga a tua câmera. E mais alguém, né? Quem quiser. Ontem vocês saíram com as carinhas. Quem que fiquem à vontade, eu quero aparecer. Então, a gente vai ficar esperando aqui em relação à frequência. A gente já está observando aqui que algumas pessoas já inseriram, porque se tiver algum problema, a gente faz como ontem, né? A gente vai digitando com vocês. Alan, para colocar novamente o link, tá? Por favor. Engraçado que ontem eu falava como era, só conversar aqui enquanto o pessoal faz a frequência, como era futurista o QR Code, né, na frequência. Mas
ontem descobri que não era tanto, né? Porque quem está no celular não consegue acessar, né? É verdade. Então, viva o Formes. É. O velho Formes. Aí essas crônicas vocês vão produzir, vão para amanhã? Como que funciona? Como é que está sendo isso? Não crônica, né? Mas assim, uma frasezinha. Ah, entendi. Um Um início. períodozinho, duas linhas. Pode ser Só pra foto gente- também, né? Pode Aí, ser foto, exatamente. Ah, sim. Ah, sim, Aí a partir gente da pode foto. compartilhando aqui no chat, ou então compartilhando mesmo. Eu acho, inclusive, um bom exercício, às vezes, é você partir de uma foto, como eu acho que a Silvânia mostrou primeiro a foto da mãe, né, e depois ela lê o texto. Às vezes você pode olhar uma foto, se você não quiser tirar, procurar alguma imagem assim, e começar a pensar um texto a partir dessa imagem. Né? Você faz esse caminho, e aí depois você faz o caminho contrário, assim, você fica nessa ponte. E a gente também quer só dizer que não precisa ser algo tão recente, assim, algo que, lembrei disso e vou colocar aqui. Só um fato para que a gente possa aqui desenvolver alguma coisa na conversa, começar a conversa. Mais alguém, gente, até amanhã, tá sendo muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. A gente espera que vocês tenham gostado. E amanhã estaremos aqui novamente. último dia. Gente, menino, você é muito bom. Eu posso deixar um agradecimento? Pode, né? Eu queria desejar boa noite, né? Já tem muita gente saindo. Agradecer pelo carinho de todo mundo que ficou até essa hora. Agradecer o carinho da Silvânia, da Carla, da Suiane. E enfim, de todos que estão aí, o carinho com o qual trataram o livro, preparando esses slides, se envolveram na leitura e se deixaram tocar de alguma forma. Fico muito feliz, assim. Agradeço também em nome do meu irmão, que uma outra oportunidade, quem sabe ele pode estar junto, partilhando esse momento, né? Foi muito especial ouvir e ver como isso, como assim, qualquer obra tem esse poder de tocar de alguma forma a pessoa, de buscar uma memória, uma lembrança. E eu acho que quando isso acontece é sinal que a gente está realmente onde a gente deve estar. Então, muito obrigado, gente, e um bom sucesso aí no evento, na continuidade, nos próximos trabalhos. Obrigado. Obrigada, Deise. Muito obrigada mesmo por tudo. Até amanhã. Uma boa noite para vocês. Um bom descanso. Vou ficar aqui aguardando um pouquinho, ver se alguém tem dúvida em relação à frequência, tá? Bom, Tchau, meninas. Denis, foi um prazer conhecer. a Isabela Obrigado. Isabela, é um prazer. Gostei da estante dos livros. Já vou ler suas crônicas. Gente, eu estou cada dia mais apaixonada por crônicas. Eu gostei dessa estante atrás de você aí, né? Nossa, é a sua biblioteca? Oi, Denis, desculpa. Essa estante atrás de você aí no seu cenário é a sua biblioteca? O que? É sim, a minha sala de estudo, de trabalho. Olha que maravilha. Muito bom. Mas observa tudo mesmo, falha, meu Deus. Eu tô vendo que tem um azulejozinho bonitinho atrás também dos livros. Olha, né? todo mundo observa esse. Não é muito lindo esse azulejo. Ei, deixa eu tirar uma da gente, já que a gente tá aqui, pra ficar maiorzinha, né? Helenilda, liga a tua câmera também. Helenilda. Helenilda foi nossa convidada hoje, que eu tô hospedada na casa dela, aí ela cobrou participar do mini curso. Tá ótimo, pago até demais. Olha, agora apareceu todo mundo quase. Cadê ela? Nem me ouviu. Se eu tô achando que ela tá aqui, não. Quando eu digo isso, o povo aparece. Pronto. Foi? Indo, gente. Obrigada. Até amanhã. Mando já, viu, Zil? Todas. Pronto, tá certo.
Tchau. Pois um abraço, Tchau. gente. Denis, a Isabela é de Quixadá. Oi, não vi, é o quê? Isabela é de Quixadá. Ah, olha só, que maravilha. 12 anos. É. Que maravilha. Então, ó, gosto muito de Tchau, Quixadá. tchau, Suliane. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, Até amanhã. Beijo. até.